Bem, amados irmãos, muita alegria nós estamos aqui juntos na presença de Deus. Por que isso? Porque tudo é um plano de Deus na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus assim está nos proporcionando isso. Agora, por que Deus está nos proporcionando isso? Porque nós não somos melhor do que ninguém, mas nós estamos nos direcionando a Deus. Quando nós nos direcionamos a Deus, nós estamos permitindo que Deus cumpra a sua missão em nós. Nós estamos em culto de missões e nós sabemos que todos nós no mundo temos uma missão, e a verdadeira missão é nós olharmos para Jesus. Amém? E o texto que eu vou ler nesta noite está aqui no capítulo 8, versículo 12. Somente um versículo nós vamos ler para nós termos uma compreensão do que Deus quer falar conosco hoje. Evangelho de João, segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu vou ler novamente esse texto sagrado para que fique em nosso coração, para que ele fique gravado na nossa vida, na nossa alma. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso Jesus, ele está falando. Por quê? Porque ele está colocando a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Quando nós olhamos para esse texto e nós mentalizamos ele, nós vamos perceber que a missão de Jesus na terra é trazer a luz ao pecador. Mas como trazer luz ao pecador? Porque nós temos uma mente, entenda isso, nós temos uma mente, nós temos um coração, e todos nós nos direcionamos. Todos nós temos as nossas ideias, todos nós temos as nossas intuições, e todos nós temos nossos pensamentos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que nossos pensamentos, ou seja, são mais poderosos do que nossos pensamentos. Diante de Deus, nós não temos nada a acrescentar, mas Deus, ele tem tudo a acrescentar em nós. É como eu disse no início, se nós hoje estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus concernente à missão de Jesus Cristo, não é porque nós somos melhor do que ninguém, simplesmente porque nós estamos nos direcionando a essa luz. Amém? E essa luz, ela existe. Como que eu posso explicar essa luz de Deus? É simples. A luz de Deus, ela é iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus, ele que enviou seu Espírito à terra, esse Espírito vem a uma pessoa, essa pessoa é iluminada. Essa pessoa é iluminada por Jesus, pela sabedoria de Deus, e ela passa a não andar mais nas trevas. É simples nós entendermos isso. Mas o que eu tenho que fazer para que eu ande nessa luz? Você só precisa
se direcionar. Você só precisa dar uma oportunidade a Jesus para que Ele ilumine o seu caminho. Porque quando você passa a crer na palavra e dizer, eu acho que eu creio nisso que o pastor está falando, eu acho que eu acredito nisso. Porque veja bem, o texto sagrado ele diz, eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida, não andará mais em trevas. Então, para que eu não ande mais em trevas, é eu não pensar em ser melhor do que ninguém, mas crer nessa palavra, acreditar no que está escrito aqui. Porque se você olhar para mim, se você olhar para alguém, você não vai conseguir crer na palavra. Você vai ser vedado. Por quê? Porque nós não temos o que oferecer a ninguém. Mas a palavra de Deus, ela oferece. Porque é ela que nos dá condições de não andar mais em trevas. Porque quando nós andamos em trevas, aos desejos da prostituição, aos desejos dos vícios, aos desejos da lascívia, aos desejos do mal, o sentimento de ira, de contenda, todo tipo de males invade a alma da pessoa. Se você for ler o capítulo 8, no versículo 1 em diante, antes de Jesus estar falando isso, que ele é a luz do mundo, há um episódio com ele no capítulo 8, a partir do verso 1, do versículo 1, que uma mulher pega em adultério, ou seja, essa mulher ela estava em trevas, mas sem ela perceber, olha só como é o desígnio da nossa vida, porque isso acontece muito no mundo. Muitas pessoas têm ido a Cristo, não porque ela se conduziu, mas através de algum fato, ela se encontrou diante de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher que estava pega em adultério. Levaram ela a Jesus, tentando provar Jesus, tentando colocar Jesus à prova, porque aqueles que a levaram, eles também estavam em trevas, ou seja, eles estavam consumados pelo pecado. E eles disseram para Jesus, Senhor, esta mulher foi pega em adultério, e na lei de Moisés nos diz que toda mulher pega em adultério, em flagrante, é digno de morte, ela tem que morrer apedrejada. O que tu dizes? Então Jesus diz para eles, quem não tem pecado, ou seja, quem não anda em trevas, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles ficaram cheios de remorsos, eles ficaram envergonhados, porque o Senhor Jesus colocou um fato em que eles não conseguiam ver, que eles andavam em trevas também, eles praticavam também. E a Bíblia diz que saiu de um a um, e ele ficou só com a mulher. Então ele disse, cadê, mulher, os teus acusadores? Ela disse, não me acusaram mais, Senhor, foram embora. E Jesus dá uma palavra para ela. Ele diz, nem eu tampouco te acuso, vai e não ande mais em trevas. Foi exatamente isso que Jesus falou para ela. Não ande mais em trevas. Por quê? Porque Jesus, a missão de Jesus foi trazer a luz quando ele estava, e deixou a luz através do Espírito Santo quando ele subiu na ascensão dele. Ele subiu, mas o Espírito ficou para que desse continuidade, iluminando o homem.
mais ou menos em 1988, por aí, quando eu me converti dentro da sala da minha casa. Ali foi tomado a minha vida para Deus. A luz tomou conta. E quando a luz toma conta de alguém, você perde o desejo do mundo. Se tem alguma pessoa que está me ouvindo agora, ela vai entender o que eu estou falando para ela. Mas uma pessoa que ainda não se decidiu a se conduzir para essa luz, ainda não teve essa experiência, ela não vai entender. Mas a pessoa que já teve essa experiência, ela vai entender claramente que quando o Espírito Santo ele visita alguém, ele é iluminado, vem a luz divina, o mistério de Deus na vida do homem, e ele passa a viver essa luz. Ele passa a se conduzir a cada dia buscando ao Senhor Jesus fervorosamente. Agora a pergunta é: por que muitas pessoas que recebem a presença de Deus, por que muitas pessoas que já andaram nessa luz hoje estão em trevas? É simples. Quando nós andamos na luz, nós não deixamos de ser carne. O Senhor Jesus, um dia orando, disse para os discípulos: olha, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, quando nós andamos na luz, a nossa carne é fraca. Para que nós se fortaleça na nossa carne, nós temos que ter 3 princípios para que nós possamos ter esse fortalecimento espiritual em nós. Primeiro, você tem que fazer de tudo para que você todos os dias leia essa palavra. Segundo, você tem que fazer de tudo para que todos os dias da sua vida você ore a Deus. Terceiro, você tem que fazer, não todos os dias, mas quando você puder, você jejuar. Agora, não faça como os hipócritas, porque os hipócritas, o Senhor Jesus diz que eles iam orar nas praças para que todos vissem eles, mas no fundo, eles não tinham a luz divina. Eles eram apenas convencidos de que tinha essa luz. Você está entendendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque nos dias que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas convencidas que elas querem adorar na praça, elas querem orar na praça, mas aqueles que oram em oculto, diz o Senhor, é esses que o Senhor ouve. Então não solte trombeta porque você ora, não solte trombeta porque você vai ao monte, não toque trombeta porque você jejua, não toque trombeta porque você lê a Bíblia. Porque quando você faz isso, você está sendo hipócrita para Deus. A palavra de Deus diz, queridos, que nós, quando for orar ao Senhor, entra no teu quarto em secreto, ore ao Senhor, e em secreto o Senhor te abençoará. Mas nós temos nos dias de hoje muitas pessoas convencidas, muitas pessoas que estão querendo mostrar sua fé aos outros. Você está regredindo a sua fé diante de Deus, porque o que é mistério nosso com Deus não pode ser revelado, querido. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo que Jesus é a cabeça da igreja, assim como o homem é a cabeça da mulher. Qual é o homem que vai colocar aquilo que é oculto dele e da sua esposa, para que todos vejam, para que todos saibam? Qual é o homem que vai ter os seus amores com as suas esposas e vai falar para os outros, vai mostrar para os outros? Então por que as pessoas querem mostrar que elas são aquilo que elas não são?
a luz das trevas, elas não se unem, porque quando a luz vem nas trevas, a treva dissipa. Você passa a ter um relacionamento com Deus sadio, um relacionamento convicto de que você, mesmo nas tribulações, mesmo no deserto, mesmo sofrendo, eu não sei o que você sofre, mas quando nós nos direcionamos para essa fé, que nós cremos que é uma luz longe dessas trevas, e nós queremos nos direcionar para ela, nós temos que renunciar até o nosso sofrimento, para que nós possamos se conduzir a Ele, porque através do sofrimento é que Ele veio a nós e nos conquistou. Aleluia, louvado seja Deus. O texto que nós lemos, ele diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez. O que ele falou? Ele falou concernente à sua missão, a sua missão de renovar, a sua missão de restaurar, a sua missão de dar uma vida ao ser humano, a buscar, a pagar um preço altíssimo pelo ser humano. Ele veio através do seu Pai, e ele veio e resgatou o ser humano, para que o ser humano não andasse mais em quê? Em trevas. Hoje nós estamos vivendo um tempo, querido, que você vale para as pessoas o que você tem. Nós estamos vivendo um período na terra de que os valores humanos não interessam mais, somente os valores terrenos. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele não olha os valores terrenos, ele olha o valor individual de cada ser humano. Ele olha o valor da vida após essa, para cada ser humano. E por isso nós devemos nos desligar, nós devemos renunciar cada dia a nossa vida, para que nós possamos andar com esse Jesus. Porque as pessoas dizem: esse sofre, esse não tem Deus. Esse tenta fazer a obra, mas nunca dá certo para ele. Ele tenta pregar, mas não dá certo. Ele tenta ali ganhar almas, mas não dá certo. Eu quero te dizer, querido, que quanto mais você tem perseguição, quanto mais você tem língua se levantando contra você, eu quero te dizer que é o momento melhor da tua vida. É o momento que você está andando em luz, porque você está se conduzindo. E quando nós nos conduzimos para Jesus, claro que vai se levantar as más línguas, claro que vai se levantar as perseguições, mas tenha bom ânimo, Jesus diz. Jesus diz para nós: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições que vocês tiveram, eu tive também, mas eu consegui vencer. Eu venci as más línguas, eu venci as perseguições, eu venci as investidas do inimigo na minha vida, e vocês vão vencer também. Eu quero te dizer que nesta noite, não desista do teu chamado, não desista daquilo que você tem nas mãos, que Deus colocou nas tuas mãos. Nós estamos falando de missões, e o Senhor Jesus nos ensina as missões, nos ensina qual é o caminho que nós temos que tomar. Nós temos que enfrentar, querido. Nós não precisamos estar de cabeça baixa por causa das perseguições, por causa das más línguas.
Nós não precisamos estar tristes porque as coisas não estão andando como nós queremos. Não precisa andar como nós queremos. Não precisa estar como nós queremos. É preciso estar como Jesus quer, como Jesus deseja em nossa vida. O importante de nós é levantarmos a cabeça, olhar para Cristo e cada dia nos conduzir nesta luz maravilhosa que Ele tem nos dado. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Eu não quero me prolongar muito. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, é uma palavra, Senhor, verdadeira, porque verdadeiramente o Senhor é a luz do mundo, Senhor, e neste mundo, Senhor, há trevas, e nós precisamos nos conduzir a Ti, Senhor. Feliz ao homem que se conduz a Ti, feliz aqueles que têm o Senhor como a luz.